Alrighty. So how are you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Sabe quando um traje deveria ser símbolo de mistério, poder e transformação, mas acaba virando motivo de piada? Pois é. Tá na hora de dizer, sem rodeios, tem traje preto do Homem-Aranha, que é simplesmente indefensável. E o pior, alguns ainda tentam bancar o visual sombrio, quando na verdade parecem mais cosplay de segunda mão. Mas calma, porque entre os erros vergonhosos e os acertos épicos, existe uma lógica visual que quase ninguém percebe. E eu vou te mostrar. Se você curte mergulhar nesse tipo de análise, que não passa pano para adaptação ruim, e ao mesmo tempo valoriza quando o legado é respeitado, então esse canal foi feito para você. A gente tá prestes a bater uma meta importante por aqui, e seu apoio com a inscrição é o que mantém esse universo pulsando. Cada novo inscrito é uma peça a mais nesse quebra-cabeça geek. E quando você se junta, ganha acesso direto a roteiros densos, segredos visuais e interpretações que a maioria dos canais simplesmente ignora. Me conta aí nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo esse vídeo? Quero muito saber de onde vem cada sentinela que acompanha essa linha do tempo paralela. E sim, eu leio todos os comentários. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Agora sim, a primeira queda dessa linha do tempo começa com uma aberração visual que nunca deveria ter saído da fase de conceito. Mas tem um detalhe nessa versão que revela um problema muito maior dentro das adaptações. E eu já volto nisso. É quase inacreditável o que fizeram com alguns dos trajes simbiontes nas adaptações mais recentes. O caso mais gritante, e também o mais lamentável, vem direto da animação Spider-Man 2017. Sim, o tal traje sintético. Chamar aquilo de simbionte é ofensa ao próprio conceito original. A proposta era de ser uma variação tecnológica do traje negro, mas o resultado foi um Frankenstein visual, com tonalidade esverdeada, detalhes genéricos e um design que passa longe de qualquer ameaça ou identidade simbólica. É simplesmente constrangedor. E o mais curioso, essa aberração visual foi seguida por outro erro no mesmo universo. O segundo traje preto da série, agora com simbionte real, também falha completamente. Ele traz um logo branco que mais parece emprestado do Mac Gargan, o vilão que assumiu o manto do Venom por um tempo nos quadrinhos. Só que aqui, esse logo é colocado no peito do próprio Peter Parker. Sem contexto, sem sentido. E pior, sem estética. O contraste da ausência de sombreamento com o excesso de linhas pretas mal posicionadas transforma o visual num borrão sem identidade. Essa dupla de erros visuais levanta uma questão maior. Por que as adaptações mais modernas têm tanta dificuldade em compreender o conceito original do traje negro? O simbionte, no cânone clássico, surgiu para ser discreto. Ele não queria chamar atenção. Ele copiava a estrutura do uniforme tradicional do Peter, apenas invertendo a cor. Preto absoluto, símbolo branco limpo e nada mais. Só isso. E funcionava justamente por isso. Mas quando os criadores tentam reinventar demais, acabam distorcendo a essência. E aqui vai a ironia. Ao tentar fazer algo novo e ousado, eles entregam exatamente o oposto do que o traje deveria ser. Porque se tem uma coisa que o traje preto não deveria ser, é espalhafatoso. Mas segura essa próxima, porque tem um traje que até parece moderno e bem feito. Até você perceber o que ele transmite visualmente. E aí tudo desmorona. Vou te mostrar. Chegou a hora de falar de um dos trajes mais queridos pela memória afetiva, mas que, analisado de perto, não sustenta o pedestal em que muitos colocam. O traje preto do filme Spider-Man 3, de Sam Raimi, não é exatamente o traje simbionte que conhecemos nos quadrinhos. E esse é o ponto central. Ele não nasceu para ser fiel ao material original, mas para ser uma extensão do uniforme tradicional do Tobey Maguire, apenas tingido de preto e com leves alterações no acabamento. Nos quadrinhos, desde sua estreia em Secret Wars, no Ar 8,
1984, o traje negro sempre foi marcado pelo minimalismo, ausência de teias no tecido, um branco intenso no símbolo da aranha e um design que comunicava poder, sem precisar de excesso de detalhes. Já na versão do filme, Raimi manteve a teia em relevo, o mesmo padrão de costura, e não introduziu o símbolo branco. O resultado foi um uniforme que, embora elegante dentro da estética da trilogia, não transmitia a mesma ideia de infiltração silenciosa que o traje original carregava. Houve rumores na época de que a proposta visual inicial era mais próxima da HQ, mas teria sido descartada por se parecer demais com trajes de neoprene usados em mergulho. Verdade ou não, a decisão final sacrificou um elemento essencial: o contraste visual icônico que ajudava a diferenciar de imediato o traje simbionte do traje clássico. E aqui entra um detalhe narrativo importante. Na HQ, a mudança para o preto não era apenas estética, mas um reflexo direto da transformação de Peter Parker. O traje o tornava mais agressivo, mais frio. No filme, essa leitura se perdeu em grande parte porque, visualmente, ainda estávamos vendo o mesmo Homem-Aranha de sempre, só que com a paleta trocada. Mas se essa versão apostou na sutileza ao ponto de perder impacto, a próxima foi no caminho contrário. E acabou exagerando até demais na agressividade visual. E é aí que a essência original começa a se distorcer de outra forma. No jogo Marvel's Spider-Man 2 da Insomniac, o traje simbionte ganhou um tratamento visual carregado de movimento, textura e mutação constante. A ideia era representar o simbionte como uma entidade viva, sempre em transformação, reagindo ao estado emocional de Peter. Na prática, isso gerou um visual mais agressivo, com tentáculos sutis, fragmentos se movendo e um símbolo de aranha que se distorce ao longo da narrativa. O problema é que esse tipo de abordagem, embora funcione para comunicar a corrupção progressiva do personagem, se distancia bastante da lógica original do traje. No cânone clássico, especialmente na fase de Amazing Spider-Man dos anos 80, o simbionte não precisava exibir seu poder de forma explícita. Ele era liso, uniforme, quase silencioso. A ameaça estava no comportamento de Peter, não no espetáculo visual que a roupa oferecia. Além disso, o excesso de linhas e segmentações no design quebra o impacto do preto absoluto. Há áreas com textura diferente, partes que parecem blindagem, e uma fragmentação que lembra mais armaduras de combate do que o traje orgânico original. É um contraste marcante quando comparado, por exemplo, à abordagem de Spectacular Spider-Man, onde o visual permanecia limpo, e a mudança vinha na expressão e postura do herói. Essa escolha da Insomniac pode até ser justificada pelo contexto do jogo, já que a proposta é mostrar a escalada de agressividade e instabilidade de Peter. Porém, quando olhamos para o traje como peça isolada de design, ele perde a funcionalidade narrativa original, a de ser um disfarce elegante, que se infiltra sem chamar atenção. E aqui entra um ponto curioso. O próximo traje da nossa lista mantém a simplicidade e o poder visual, mas tropeça em algo que parece pequeno à primeira vista. Só que compromete toda a percepção de fidelidade. Vou te mostrar por quê. No jogo Spider-Man, Web of Shadows, o traje simbionte apresenta um equilíbrio visual que agrada à primeira vista. Ele mantém o design clássico com símbolo branco destacado e proporções fiéis às HQs, transmitindo de imediato a sensação de um Peter Parker dominado pelo simbionte. No entanto, há um detalhe que quebra a harmonia: a escolha da cor base. Em vez do preto profundo que marca a essência do traje, a tonalidade puxa para um azul acinzentado, algo próximo do Periwinkle. Nos quadrinhos dos anos 80 e 90, era comum o uso de azul como recurso de sombreamento para sugerir brilho sobre o preto, mas isso era uma limitação técnica da impressão. No jogo, essa cor é constante e homogênea, o que altera a percepção do traje. Ele deixa de ser uma figura sombria e passa a ter um ar mais chamativo, quase metálico, destoando da ideia de discrição que define o simbionte original. Ainda assim, o design geral de Web of Shadows respeita a proporção e a simplicidade do traje clássico, evitando excessos de textura ou segmentação. Isso o coloca muito à frente de outras adaptações que tentaram reinventar o conceito
ao ponto de descaracterizá-lo. Aqui, o problema não está no desenho ou na narrativa, mas em uma escolha cromática que pode afastar fãs mais puristas. Essa decisão mostra como um detalhe aparentemente pequeno, a saturação de uma cor, pode alterar todo o subtexto visual de um personagem. E é justamente por isso que, nos próximos exemplos, veremos adaptações que entenderam essa importância e atingiram um nível de fidelidade tão alto que fica difícil escolher um vencedor claro. Mas há um que se destaca por unir estética e narrativa de forma impecável. A partir daqui, entramos na galeria das adaptações que compreenderam de fato o espírito do traje simbionte. Estamos falando de visuais que preservam o minimalismo, respeitam as proporções do símbolo e mantêm o preto como elemento dominante, sem distrações cromáticas ou excessos de textura. É o caso do traje do Ultimate Spider-Man em Shattered Dimensions, do uniforme em Spectacular Spider-Man, do design em Spider-Man Unlimited e até de representações mais inusitadas, como a versão Lego ou a de Fortnite. O que une todas essas interpretações é a clareza de propósito. Entender que o traje preto funciona justamente porque não tenta provar nada visualmente. Ele é limpo, direto e intimidador na medida certa. O contraste entre o preto absoluto e o símbolo branco serve como assinatura visual, e qualquer variação significativa nessa fórmula precisa ter um motivo narrativo claro para funcionar. No Ultimate Spider-Man The Shattered Dimensions, por exemplo, há um uso inteligente de sombreamento e texturas leves que preservam o visual de quadrinhos, mesmo em um ambiente 3D. Em Spectacular Spider-Man, o design acompanha a narrativa, alterando-se conforme o simbionte corrompe Peter, sem nunca perder a base do conceito original. Já em Spider-Man Unlimited, a diferença está no alongamento do símbolo, mas ainda dentro de uma lógica coerente com o estilo da série. Até mesmo em mídias mais estilizadas, como o Lego ou o Fortnite, a fidelidade ao design das HQs é absoluta. Essas versões mostram que não é preciso reinventar completamente o traje para adaptá-lo a diferentes estilos visuais. Ao contrário, seguir a essência garante reconhecimento instantâneo e respeito do público. No entanto, mesmo entre esses acertos, há um que consegue se destacar. Não apenas pelo visual impecável, mas porque o design e a narrativa caminham juntos de forma tão precisa que elevam o traje a um patamar único. E é sobre ele que vamos falar agora. Entre todas as adaptações que mantêm o traje simbionte em alto nível, o The Spectacular Spider-Man se destaca como a síntese perfeita entre estética e narrativa. A série entendeu que o traje não é apenas uma peça de roupa, mas um reflexo direto do estado psicológico de Peter Parker. Por isso, o visual começa fiel ao design clássico, preto profundo, símbolo branco limpo, e evolui de forma orgânica conforme o simbionte influencia o comportamento do herói. Essa transição é sutil no início, com pequenas alterações de textura e brilho, até se tornar mais perceptível, com mudanças no formato do símbolo e no tom geral do traje. Essa abordagem cria um efeito narrativo poderoso. O público vê a corrupção acontecendo diante dos olhos, não apenas pelas atitudes de Peter, mas também pelo traje que carrega a marca dessa transformação. É uma decisão que dialoga diretamente com o que vimos nos quadrinhos, mas com uma camada extra de progressão visual que poucas adaptações ousaram explorar. Outro ponto que eleva essa versão é a coerência com o tom da série. Spectacular Spider-Man sempre equilibrou fidelidade ao material original com modernização inteligente, e o traje simbionte segue essa lógica. Não há elementos gratuitos, não há textura em excesso, não há tentação de mostrar demais. Tudo é calculado para reforçar a narrativa de que o traje é uma presença viva, mas que, à primeira vista, ainda poderia passar despercebido para quem não conhece sua verdadeira natureza. Essa combinação de respeito à essência, progressão visual e relevância narrativa faz com que o traje de Spectacular Spider-Man não seja apenas um dos melhores já adaptados, mas, para muitos fãs, o definitivo. E se ele reina no topo, a pergunta que fica é: qual dessas versões realmente representa, para você, o verdadeiro Homem-Aranha sob o domínio do simbionte?
No fim das contas, o traje preto do Homem-Aranha não é só uma variação estética. Ele carrega um peso simbólico. É sobre transformação, sobre a linha tênue entre controle e perda, e sobre como o visual certo pode reforçar ou diluir essa narrativa. Algumas adaptações entenderam isso de forma exemplar. Outras se perderam tentando inovar onde não havia necessidade. O contraste é claro. Enquanto certas versões são lembradas pela fidelidade e impacto, outras são esquecidas rapidamente, porque não conseguem se conectar nem com a essência do personagem, nem com o público. O ponto-chave é que o traje simbionte funciona melhor quando respeita o equilíbrio entre simplicidade e significado. Preto absoluto, símbolo branco marcante, ausência de excessos. Não se trata apenas de ficar bonito na tela, mas de comunicar visualmente a dualidade de Peter Parker. Quando isso é mantido, pouco importa o estilo da mídia. Animação, live action, game ou até Lego. O resultado permanece poderoso e reconhecível. Agora, a decisão sobre qual é o melhor de todos é inevitavelmente pessoal. Para alguns, a versão de espetacular Spider-Man é insuperável. Para outros, o minimalismo das HQs originais ou a ousadia de Web of Shadows ainda definem o ápice. Mas seja qual for a sua escolha, ela revela algo sobre o que você valoriza no personagem. Fidelidade à origem, impacto visual ou coerência narrativa. Se você quer continuar explorando esses detalhes que a maioria deixa passar, se inscreva no canal. Estamos muito perto de bater uma meta importante, e cada inscrição fortalece essa comunidade de sentinelas que busca olhar além da superfície. Ao entrar, você vai receber análises mais densas, comparações com HQs e interpretações visuais que simplesmente não aparecem na cobertura comum. E antes de encerrar, me conta nos comentários: de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo? É sempre interessante ver de onde cada sentinela acompanha essa linha do tempo proibida.